Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos. Estamos iniciando esse momento de culto, momento devocional, aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Estamos nesta noite fria, não é? Para quem está aqui na nossa cidade. Mas estamos juntos e sendo também aquecidos, não somente pelas nossas roupas, nossas vestes, mas também tendo o nosso coração aquecido pelo Santo Espírito de Deus, o nosso divino companheiro, não é? Que está conosco em todos os momentos, em todas as estações desta vida. Contamos sempre com o Santo Espírito, com o Senhor Jesus, que está presente, não só presente, mas está agindo em favor da vida de todos nós, né? Nos dando condições de permanecermos caminhando e vencendo os desafios que temos pela frente. Estamos nesta caminhada da fé e andamos não firmados nos nossos sentimentos, mas sim firmados naquilo que cremos, na palavra, no santo evangelho que guia a vida de todos nós, que é lâmpada para os pés, que é luz para os nossos caminhos. E, portanto, eu convido você para ficar conosco nesse tempo curto que estaremos juntos, e juntos vamos também refletir, meditar na palavra do Senhor. As boas-vindas a você de perto, você que está longe, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar, e também possa, na sua graça, bondade e misericórdia, suprir todas as necessidades existentes, sejam elas na vida particular, familiar, profissional, financeiro, seja como for e seja qual for a sua necessidade, que o Senhor Jesus te abençoe. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido, é o que desejamos, é que todos nós possamos, pela fé, ser acolhidos na bondade, no amor e na misericórdia do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento. Convido você para fazer esta oração. Ó Deus querido, amado, agradecemos pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos das quais desfrutamos e estamos desfrutando nesse momento. Agradecemos, ó Deus, pela tua companhia, pelos teus cuidados, ó Deus, para com o nosso corpo físico e também para com aquelas necessidades interiores. Agradecemos pela casa que nos abriga, pela roupa que nos aquece, pelo alimento que nos satisfaz e nos fortalece. Obrigado, Senhor Jesus, porque as necessidades estão supridas. Muito obrigado também, Senhor, pela vida de cada um que agora participa, ora, que o Senhor esteja abençoando ricamente as filhas e filhos do Senhor, esteja abençoando a todos nós e suprindo também as necessidades, sejam elas quais forem. Pedimos também perdão pelos nossos pecados. E esta é a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos lido o Evangelho de Marcos, né? E também meditado no Evangelho, neste Evangelho, e hoje vamos ler no texto bíblico de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Estamos finalizando este primeiro bloco, não é,
de meditações, olhando especialmente hoje para esse texto, Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler, peço a você que ouça e acompanhe, diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Nós estamos terminando essa primeira parte, esse primeiro bloco do Evangelho de Marcos, que a gente chama de controvérsias, não é? Que Jesus teve por causa de diversos motivos, né? Porque Jesus chamou o Levi, por exemplo, que era um cobrador de impostos, para ser seu discípulo, isso gerou problema. Jesus também sentou-se na mesa com pecadores e comeu com eles, isso gerou problema. O fato de os discípulos de Jesus não estar jejuando como os discípulos de João e outros mais, isso também gerou problema. O fato de Jesus trabalhar no dia de sábado gerou problema. Então, é uma série de controvérsias, não é? Com o sistema político e o sistema religioso, que nós já vimos, né? Desde o primeiro capítulo, praticamente, até esse texto que nós acabamos de ler agora. Mas aqui o assunto é lícito curar no sábado? Não é? Esta é a pergunta que se faz, né? Então, no primeiro momento, nós vamos pensar a partir daquilo que Jesus mesmo falou, daquilo que ele perguntou. É lícito, é permitido nos sábados fazer bem ou mal? E esta é a pergunta de Jesus dirigida aos religiosos, e é sobre essa pergunta que a gente vai pensar um pouco. Então, lá em Marcos capítulo 3, versículo 4, e então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Qual era o problema? O problema era a cura do homem da mão atrofiada, da mão paralítica, né? E esta cura que Jesus realizou não causaria esse alvoroço que causou se tivesse acontecido no outro dia da semana. O problema foi que Jesus curou no dia de sábado. O sábado nasceu e foi cultivado em defesa da vida do trabalhador. Esta é a sua origem, né? Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10, eu vou ler para você, preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, aquele que vem de fora, né?
da tua porta para dentro. Não trabalhem nesse dia, porque é o dia do descanso. Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10. Então, o sábado nasceu para igualar senhores e escravos, patrões e empregados, nacionais e estrangeiros, homens e animais, né? Todos paravam no sábado com o propósito de descansar e de servir ao Senhor também, né? Há essa referência religiosa, né? O dia do Senhor, dentro do judaísmo. Mas as coisas começaram a mudar. Depois do exílio da Babilônia, o sábado passou a ser a parte mais importante da lei divina. Chegavam a afirmar que o povo seria salvo se todos conseguissem guardar 2 dias de sábado exatamente conforme a lei mandava. É lógico que tinha gente que fazia todos os esforços para guardar o sábado, mas nem todo mundo fazia, né? E nem todo mundo conseguia. Tinha essa possibilidade, como eu já falei aqui em outros momentos, a guarda do sábado para algumas pessoas era uma imposição muito onerosa, difícil de se cumprir, não é? Mas havia esse ideal. Por isso, esta afirmação, que se o povo guardasse 2 sábados, exatamente, seguisse a risca, conforme a lei mandava, pronto, já isto era suficiente para serem salvos. Então, a guarda do sábado passou a ser o ponto central da lei. Por isso, os escribas juntaram a esse mandamento uma lista de interpretações sobre o que seria ou não permitido fazer em dia de sábado. Então, o problema são os anexos, o problema são as notas de rodapé, não é? Porque existe a lei nua e crua, né? O mandamento enxuto, esse que eu acabei de ler, no Êxodo 20, versículos 9 e 10, mas depois esse vai sendo desdobrado, e vão acrescentando ao mandamento uma série de leis, de imposições, de exigências, e aquele negócio vai ficando tão difícil que ninguém consegue cumprir, né? Entre as atividades proibidas estava a assistência aos doentes, a não ser em casos de risco de vida. O doente e o seu ajudante deveriam esperar o fim do sábado para receber e para prestar auxílio. Veja aí onde é que nós estamos entrando, né? O absurdo que nós estamos falando. Pessoa doente, né, está lá sofrendo. Se não estivesse correndo risco de vida, não sei quem é que avaliava isso, né? Se não estivesse correndo risco de vida, deveria esperar passar o dia de sábado para depois atender, socorrer a pessoa. Se a guarda do sábado fosse transgredida de forma involuntária, sem querer, ela poderia ser reparada com um sacrifício expiatório. Se fosse uma transgressão consciente, não havia perdão. O infrator deveria ser punido com morte por apedrejamento. No texto que nós lemos, a presença do homem da mão paralítica na sinagoga foi proposital. Mas aquele doente, né, era um homem doente, que tinha a mão paralítica, ele não corria risco de vida.
Por isso, os adversários de Jesus observavam o que Jesus faria. Como um gato que espera o rato, aguardava um momento para dar o bote. Colocaram perto de Jesus um homem que era doente, mas que não tinha uma doença mortal, e ficaram olhando e pensando, vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai transgredir a ordenança. Mas Jesus não era ingênuo, ele nem ficou surpreso com aquela cena. Ele colocou o homem doente no centro das atenções, chamou o homem para o meio da roda, né? E disse ao homem da mão paralítica, né? Vem para o meio, Marcos capítulo 3, versículo 3. E dessa forma todos podiam ver que havia uma necessidade humana em questão. Todo mundo estava olhando para a mão daquele homem, né? Para os braços daquele homem, e uma informação extra-bíblica, né? Diz que esse homem trabalhava com as mãos, né? Provavelmente tratava-se de um pedreiro, né? E precisava, evidentemente, todos precisam da mão, né? Das mãos, mas aquele homem tinha um serviço que era braçal mesmo, né? Literalmente. E ele disse então ao homem da mão ressequida, né? Diz o texto lá, o paralítica, vem para o meio. E dessa forma todos olharam para aquele homem, viram a necessidade humana em questão. E é nesse ponto que Jesus lança essa pergunta: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. É o que diz Marcos capítulo 3, versículo 4. Segundo Jesus, não há alternativas para escolher. Apesar de ser uma pergunta, diante da necessidade humana, só há uma escolha: ou fazer o bem e salvar a vida, ou fazer o mal e matar. Né? Esta é a reflexão que deveria se fazer e que também devemos fazer a partir dessa questão levantada por Jesus. Ou a gente faz alguma coisa para atender a necessidade humana e faz o bem, ou a gente não faz. E não fazendo nada, já estamos praticando o mal. Né? Um segundo momento, vamos aprofundar essa ideia. Ter condições de ajudar, mas não ajudar, já é um mal. Né? Jesus pediu para o homem paralítico estender a mão e ela foi restaurada. Marcos capítulo 3, né? No versículo 5. Em outros casos da Bíblia, é comum o doente ou as pessoas a ele ligadas pedir ajuda. Desta vez foi o próprio Jesus quem ofereceu ajuda. Ele tomou a iniciativa, ele curou a mão do homem. E aquele doente não corria perigo de vida, como eu já disse, ele tinha uma mão paralítica, mas Jesus, mesmo assim, fala em salvar ou matar. Para Jesus, omitir-se em fazer o bem já é um mal. Deixar de salvar a vida já é matar. Ele usa essa linguagem forte, né, justamente para despertar a atenção de todos. Salvar a vida para Jesus não significa somente prolongar a vida de alguém
que está à beira da morte. Salvar a vida é também proporcionar uma vida digna em meio à vida. É proporcionar dignidade às pessoas. Isso também é salvar. Matar não significa somente agredir mortalmente uma pessoa, mas tirar as condições de vida é também uma forma de matar. Então, é claro que Jesus está denunciando um sistema religioso e um sistema político da época que matava as pessoas, assim como acontece nos dias atuais, não é? O sistema político também mata as pessoas, né? Tira as condições de vida, os meios de vida, não é? Não ajuda quando poderia ajudar. Isso também é matar, não é? Para Jesus, a pessoa humana é mais importante do que a lei ou a instituição. Foi o que ele disse em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Se voltarmos um pouquinho lá, vamos ver isto. O sábado é que foi estabelecido por causa do homem, né? Então, não o homem por causa do sábado. Não há um culto ao sábado. Não pode haver um culto ao sábado. O que eu quero dizer é o seguinte: não podemos cultuar o sábado, idolatrar o sábado, porque o sábado é que foi estabelecido por causa do homem. O homem, o ser humano é que precisa ser beneficiado, a vida humana é que precisa ser beneficiada, né? O critério para saber se é permitido ou não fazer em dia de sábado é a necessidade humana. Trabalhar em dia de sábado ou em qualquer outro dia é um dever, se for para melhorar a qualidade de vida do doente ou para alimentar quem precisa, né? É isso que Jesus estava falando. É preciso fazer, se há necessidade, se alguém está sofrendo, e se tem condições de ajudar, ajude, independente do dia. Se existe fome, e se existe comida, se existe meios para fazer o alimento chegar à boca, então faça, independente do dia, né? Porque a necessidade humana está acima da lei. Na ótica de Jesus e do Evangelho, poder fazer o bem e não fazer para guardar o dia santo, né, constitui-se um mal. É isso que ele vai deixar claro aí para nós. Agora, em terceiro e último lugar, vamos falar da morte da morte de quem está a serviço da vida. Olha como é que a gente chega no final desse texto aqui. Marcos capítulo 3, versículo 6. Preste atenção. Retirando-se os fariseus, que eram os religiosos, conspirava logo com os herodianos. Os herodianos é o partido político que defende o Herodes, né? Então, um grupo de religiosos e um grupo de políticos sentaram lá eles e conversaram. Sobre o que eles conversaram? Olha, está escrito aí: em como tirar a vida de Jesus. É sobre isso que eles conversaram, né? Como era difícil reunir umas poucas pessoas para ajudar um homem com a mão paralítica em dia de sábado. E como foi fácil mobilizar muitas pessoas
e partidos políticos para traçar um plano de como tirar a vida de Jesus. Jesus foi imediatamente condenado à morte por ter feito o bem, por ter curado um homem, por ter melhorado a qualidade de vida de alguém que precisava da mão para trabalhar, para não precisar mendigar o pão. Esse foi o crime que Jesus cometeu, curar uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Jesus denunciou um sistema religioso e político que era em favor das instituições, mas não era em favor da vida. Jesus foi condenado à morte por fazer o bem, por promover saúde. O sistema matou aquele que estava a serviço da vida. E eu quero dizer a todos, nessa nossa reflexão, que a estratégia do mal é nos manter distraídos, discutindo, como estava acontecendo ali naquele momento, nos manter distraídos, discutindo sobre jejum, discutindo sobre a guarda do sábado, discutindo sobre o batismo com água ou na água, discutindo sobre o comprimento do cabelo das irmãs, com o uso da calça comprida, ou da saia, ou da maquiagem, discutindo se o vinho que Jesus bebia tinha álcool ou não tinha. Então, a estratégia do mal é manter o povo distraído com essas discussões. Enquanto nós ficamos entretidos nessas discussões superficiais, inúteis, que pouco tem a ver com o Evangelho, o império do mal vai fortalecendo, vai se fortalecendo ao nosso redor, nos cercando, nos oprimindo, nos adoecendo, nos tirando a vida, e nós não denunciamos. Não vemos a inversão de valores que Jesus denunciou, onde ficar de braços cruzados, vendo o doente sofrer. Preste atenção no que eu vou dizer. Ficar de braços cruzados, vendo o doente sofrer, era aceito como vontade de Deus. E curar um doente em dia de sábado era pecado. Veja como os valores estão invertidos, e é isso que Jesus estava denunciando. Jesus é em favor da vida. Falou em favor da vida, trabalhou em favor da vida, e assim devemos ser nós, a sua igreja, os seus discípulos. Mas será que a instituição, igreja, age em favor da morte? É a pergunta que alguém poderia fazer. Não vamos falar nem da história da igreja, porque se fôssemos falar, íamos precisar de muito tempo. Vamos falar somente desse tema do sábado. Será que a igreja, a instituição, age em favor da morte dentro desse tema do sábado? Se alguém perde o emprego, orientado pela instituição, igreja, para não trabalhar em dia de sábado, nesse caso, a instituição igreja ficou do lado da morte e não do lado da vida. Porque não é possível que alguém perca seu emprego, para cumprir uma ordenança,
que traz uma série de prejuízos. Nós estamos falando de pais de família, de mães, que são o esteio da casa, o sustento, que precisa trabalhar. Né? Que precisa trabalhar, às vezes, sábado, domingo, final de semana, e que não pode perder o emprego. Não é? E se a gente disser para um trabalhador, olha, você tem que guardar o sábado, você tem que sair do seu emprego, ou você não pode aceitar esse emprego que exige que você trabalhe sábado ou domingo, nós estamos indo contra a vida. Né? Então eu quero terminar aqui fazendo as nossas considerações finais. Para Jesus, todo dia é dia de fazer o bem, de facilitar a vida, de curar o doente, de saciar a fome, inclusive em dia de sábado. O descanso é necessário, eu já falei sobre isso aqui. Jesus não aboliu o dia do descanso. Ele não riscou da lei, né, o dia do descanso. Não, ele disse que a gente tem que descansar, que ninguém aguenta trabalhar o tempo inteiro, né? O descanso é necessário, mas não precisa necessariamente ser em dia de sábado. Ter condições de fazer o bem e ficar de braços cruzados já se constitui um mal, foi o que vimos. Por isso, Jesus os ensina e nos orienta nesse sentido. Então, se você sabe, se você tem uma palavra que vai facilitar a vida da pessoa, você tem uma orientação que vai facilitar, e a gente não dá esta orientação, nós estamos cometendo um mal, porque tem muita gente aflita, com medo de o que ela faz ser um pecado. Meu Deus do céu, eu já atendi gente aflita, por achar que trabalhar no domingo, por exemplo, constitui-se um pecado, uma maldição para a sua vida, para a sua família. Né? E nós, que somos representantes, não é, de Jesus enquanto igreja, e temos o Evangelho nas mãos, devemos tranquilizar as pessoas, orientar, não é? Dizer a verdade, para que haja qualidade de vida, saúde, enfim, as necessidades sejam supridas, né? O Evangelho é em favor da vida. E nós que somos chamados cristãos, não podemos trabalhar em favor da morte, né? A igreja deve ser promotora da saúde, e o Evangelho deve ser terapêutico, no sentido de levar alívio, né? Aliviar o sofrimento das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam. Né? Porque um Evangelho que amedronta, que assusta, que põe medo nas pessoas, né? Que traz angústia, que acusa, que condena, este não é o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo Jesus, ele liberta, abre os olhos, orienta, socorre, sustenta, esclarece, tira dúvidas, né? Desfaz as confusões, os conflitos. O Evangelho de Jesus, simples, objetivo, só vem para ajudar, não vem para atrapalhar a nossa vida, né? E é nele que nós precisamos nos concentrar, né? Hoje e sempre. Não podemos
condenar ninguém, desejar a morte dos outros, né? Como infelizmente tem acontecido por aí, gente que se diz representante do Evangelho, ficando do lado da morte e não do lado da vida, né? Então, mata quem está a serviço da vida. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele morreu, foi crucificado, porque estava a serviço da vida, né? O que nos parece ser um grande absurdo, mas se não abrirmos os olhos, como eu já disse aqui, nós vamos ficar discutindo coisas desnecessárias e o que é realmente importante, central, né? Isso vai sendo deixado de lado, nós vamos nos envolvendo, né, nas controvérsias e vamos esquecendo o Evangelho, que de fato faz bem, né? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus te esclareça as nossas mentes e que possamos focar naquilo que realmente importa no Evangelho segundo Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Deus querido, amado, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra que lemos, que ouvimos, e que ela seja esta luz que ilumina o nosso interior, as nossas mentes, os nossos corações, nos trazendo esclarecimento e também a paz necessária para seguirmos adiante, Pai. O Senhor Jesus não veio para trazer confusão, certamente que não. Veio para esclarecer. Com o Senhor Jesus não tem surpresas, porque está tudo claro, o caminho é claro. Precisamos apenas caminhar pela fé, seguir adiante, um passo de cada vez, e as coisas vão sendo esclarecidas no caminho. Ajude-nos a prosseguir, Senhor. Não queremos ficar perdendo tempo com aquilo que não é importante. Não queremos nos envolver nas controvérsias do caminho. Queremos ficar com o Evangelho puro e simples, que nos leva para o céu, para a salvação, para vivermos uma vida de qualidade aqui nesse mundo e vivermos a eternidade ao teu lado, desfrutando também deste gozo celestial, como nos promete a tua palavra. Guarde-nos, Senhor, abençoe cada filho e filha do Senhor, guarde os corações, as mentes, e que possamos cada dia mais nos firmar na tua palavra. É a oração que fazemos, pedindo em favor dos doentes, dos enfermos, dos enlutados, dos que padecem. Nós encerramos esse momento e essa oração, colocando no teu altar todos aqueles que mais precisam. Abençoe nossa irmã Marli, essa que está mais perto de nós, confortando sua vida, livrando o Senhor das dores, devolvendo a ela, Senhor, a saúde plena. Abençoe seu domingo, sua família toda e outras famílias que também nos rodeiam e que também sofrem com enfermidades ou com perdas e preocupações outras que nós às vezes desconhecemos, mas o Senhor sabe quais são as lutas de cada um. Portanto, socorre a todos nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até esse momento, não é?
e rogar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, deixando o convite para que próximo domingo, às 10 horas da manhã, você possa estar conosco nesse momento devocional, né, apenas online, domingo de manhã, e no domingo à noite tem o culto presencial para quem pode vir ao templo, e também tem o culto online para quem não pode vir, né? Então, de qualquer maneira, você poderá participar ou presencialmente ou de forma online. Todos serão muito bem-vindos. Agradeço a todos que estão conosco, a nossa irmã Tamara, ao Danilo e as meninas, que Deus os abençoe. Também aqui estão o Valdir, a Bia, né, e o Miguel, né? É o Miguel mesmo, né? Lá em Sorocaba. Deus abençoe vocês aí, e Deus os guarde. Edneia, Cláudio, e Deus abençoe vocês, a família toda. Também a Eliane, Aguinaldo, que Deus os abençoe, e todos aí os familiares também. Nossa irmã Eunice, Edson, que Deus os abençoe sempre, e também toda a família. Nossa irmã Edi, Deus abençoe Edi, que Deus te guarde, abençoando juntamente com você os seus. Rodrigo, Bianca, Guilherme, que Deus abençoe também vocês, a família. Está conosco também a nossa irmã Elis. Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe sua família. Seu Domingos, Deus abençoe. Dona Marli e a Sueli, enfim, todos os familiares aí. Reverendo Edson, né, que faz parte dessa família aí. A Mônica, né, que recuperaram também aí da Covid. Que Deus os guarde, Deus abençoe. Dona Marli está ainda em processo de recuperação, mas cremos no nosso Deus e vamos continuar nesta caminhada de fé e de oração, né? Tassiana, Samuel, Deus abençoe. Dona Gil, enfim, toda a família aí. Essa família também aqui não só da fé, mas família mesmo do sangue, né? Também a Deise, Deus abençoe Deise, obrigado pela sua participação aqui conosco. E também o Ademir, muito obrigado Ademir, que Deus te abençoe, irmão, fortaleça sempre, e toda a sua família também, né? Josiel, a Érica, a Isabela e todos aí os demais que fazem parte da família, nosso forte abraço. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos. Lá no YouTube tem gente que nos acompanha, que às vezes a gente não consegue ver, mas eu quero expressar aqui a nossa gratidão também por todos, por todas as vidas, né? Tem aí os vídeos que ficam gravados, e que você pode compartilhar com outras pessoas, se você achar que vai ajudar alguém. As meditações bíblicas e as reflexões que fazemos aqui, você pode compartilhar com outras pessoas, e se ajudar, certamente ficaremos felizes, porque esse é o nosso propósito mesmo, né? Levar um pouco de esclarecimento nesse mundo de tanta confusão, e levar também boa notícia, porque de notícia ruim a gente já está cheio, não é verdade? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde. Quero desejar uma boa noite a você, que você durma, descanse, repouse em paz, debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Vamos nos despedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com você,
e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.